Olá! Você vai assistir a um vídeo produzido pela Diretoria de Estudos Doutrinários da Comunhão Espírita de Brasília. E para a nossa reflexão de hoje, eu trouxe aqui este livrinho, Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E vamos à leitura da mensagem 134, Nutrição Espiritual. Bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Paulo, Hebreus 13:9. Há vício de nutrição da alma, tanto quanto existe na alimentação do corpo. Muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes, qual ocorre há muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando dos problemas espirituais. O alimento do coração, para ser efetivo na vida, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. É imprescindível estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. E justamente na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. O crente, de maneira geral, está sempre sequioso de situações que lhe atendam aos caprichos nocivos, quanto o gastrônomo anseia pelos pratos exóticos. Entretanto, da mesma sorte que os prazeres da mesa, em nada aproveitam nas atividades essenciais, as sensações empolgantes da zona fenomênica se tornam inúteis ao espírito, quando este não possui recursos inferiores suficientes para compreender as finalidades. Inúmeros aprendizes guardam a experiência religiosa que lhes diz respeito por questão puramente intelectual. Imperioso, porém, é reconhecer que o alimento da alma para fixar-se em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Quando um homem se coloca nessa posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação, porque reconhece tanto material de trabalho digno em torno dos próprios passos, que qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. Então, meus irmãos, hoje vamos refletir um pouquinho sobre essa mensagem que Emmanuel nos traz aqui nesse livro Pão Nosso. E se pararmos para pensar, será que nós estamos alimentando a nossa alma com bons pensamentos ou estamos alimentando nossa alma com pensamentos negativos? Será que estamos alimentando corretamente nosso espírito? Se não cuidarmos do nosso corpo, não termos regramento em nada, vamos nos matando aos poucos. E é isso que nós podemos perceber aqui nessa mensagem. Aos que já leram o livro Nosso Lar, de André Luiz, devem ter percebido lá na história de André Luiz, né? No segundo capítulo, já se eu não me engano, começa todo o desdobramento dele lá no umbral, né? E é tratada essa questão dos exageros, né? André Luiz, quando ele estava lá no umbral, ele ouvia vozes gritando, né? Suicida, suicida. E ele falava, eu não cometi suicídio. Então ele não entendia por que ele estava sendo chamado de suicida. Sendo que, na verdade, André Luiz ele foi se matando aos poucos, porque ele vivia uma vida completamente sem regramentos, né? Era desregramentos na vida sexual, desregramentos na alimentação, desregramentos na vida espiritual, no álcool. Então, assim, existia exagero em tudo isso e foi o que foi ocasionando vários problemas e o que trouxe o desencarne dele. Então foram várias coisas e essa falta de equilíbrio que faltou aí no André Luiz, né? Então devemos cuidar da nossa saúde.
E o cuidado da nossa saúde não é só com alimentação, atividade física. Também precisamos cultivar os bons pensamentos, né? Estarmos sempre em sintonia com a espiritualidade. André Luiz, ele não cuidou da saúde física, ele não cuidou da saúde espiritual. Por isso que teve todos aqueles desdobramentos com o espírito dele. E devemos estar sempre em sintonia com a espiritualidade para que possamos estar bem conosco mesmos, para alimentarmos a nossa alma de boas coisas, de alimento que nos fortalece, que nos revigora. Já imaginou se todos os dias a gente acordasse desanimado, sem vontade de fazer nada, sem vontade de trabalhar? Isso é algo que não nos faz bem, né? Então, o que devemos buscar para melhorar isso? Buscar ter os bons pensamentos, buscar as leituras edificantes, buscar assistir palestras, né? No canal da Comunhão Espírita mesmo temos várias palestras, vários assuntos assim que todos podem assistir, toda a família, e agrega muito para a nossa vida, agrega para o nosso espírito, agrega para a nossa vida no nosso dia a dia. Então devemos sempre procurar alimentar de bons pensamentos e deixar que o ódio fique de lado, deixar que o rancor fique de lado, porque o ódio e o rancor não nos levam a lugar nenhum, só vai cada vez mais nos deixando angustiados, tristes, deprimidos, né? Então sempre que nos percebermos que estamos neste momento de tristeza, de desilusão, vamos procurar reverter essa situação. Talvez não pode ser um processo fácil. No início é um processo difícil, é um trabalho de formiguinha. Mas aos pouquinhos nós vamos conseguindo. Se você acorda naquele dia que já acorda de mau humor, que tal você já começar o dia assistindo uma palestra, né? Mesmo que, vou sair de casa para trabalhar, então coloca ali o fone de ouvido, vai assistindo uma palestra no carro, no ônibus, seja lá qual for a sua condução. Porque isso já pode mudar o nosso dia, já pode mudar a vibração do nosso dia, né? Temos que mudar essa vibração. Se permanecermos naquela tristeza, naquele ódio, naquele rancor, só vai piorar a situação. Aí o nosso dia vai ser ruim, não vamos ter um bom dia, vamos ficar estressados. Então, sempre que nos colocarmos nessa situação, nos percebermos em situações assim, vamos buscar tentar reverter isso. Tentar sempre ter bons pensamentos. Os bons pensamentos, eles nos revigoram, né? Eles nos deixam pessoas melhores. Vamos buscar sempre o equilíbrio, buscar cultivar a espiritualidade, buscar fazer caridade. E a caridade podemos fazer das mais diversas formas. Podemos fazer a caridade financeira, aquela que a gente ajuda as pessoas, compramos o alimento, ajudamos com a quantia em dinheiro, ajudamos uma instituição de caridade, ajudamos o centro espírita. E podemos também fazer aquela caridade moral, que é aquela caridade que às vezes uma simples atenção que a gente dá para alguém, já estamos fazendo caridade. Tem pessoas que necessitam de ser ouvidas, necessitam de ser escutadas, necessitam de alguém ali do seu lado. E às vezes nós nos colocamos impacientes diante de situações assim. Então, esse é um grande exercício que podemos fazer para exercer a caridade moral. Vamos dar mais atenção aos nossos entes queridos, vamos dar mais atenção aos nossos familiares. Muitas vezes estamos agora em casa, em nossos lares, e não estamos dando a atenção necessária àqueles que convivem conosco todos os dias. Então, que tal começarmos a dar um bom dia, né? A acordar assim alegre, a preparar um café da manhã diferente. Isso faz com que a família esteja cada vez mais unida, cada vez mais junta. Isso é uma forma de caridade. É uma forma de mantermos o equilíbrio também, porque estamos sempre conectados com a espiritualidade superior. É importante lembrar
que o nosso perispírito, ele registra todas as nossas ações, né? Ele registra todas as nossas encarnações. Então, quando estivermos lá na espiritualidade, quando estivermos já desencarnados, isso vai ser nos cobrados. Vai ser nos cobrados nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos segredos que achávamos que ninguém sabia, os nossos sentimentos. Tudo isso está registrado. É como se fosse um raio-x. Então, se isso está registrado, isso vai nos ser cobrados lá na frente. Por isso a importância de sempre mantermos os bons pensamentos, de sempre mantermos o bom alimento para nossa alma, termos uma nutrição que nos fazem bem aqui nesta encarnação, mas que também vamos levar conosco no nosso perispírito, porque isso vai fazer toda a diferença. Nós temos o livre-arbítrio, Deus nos dá o livre-arbítrio, mas cabe a nós saber o que fazemos dele, cabe a nós cuidar do nosso corpo, cabe a nós cuidar do nosso coração, cuidar do nosso espírito, cuidar da espiritualidade, né? Outra coisa que podemos destacar aqui também na leitura de Nosso Lar, André Luiz foi uma pessoa que se preocupou muito com o intelectual, muito, mas não se preocupou com o espiritual. Então, não adianta nós lermos vários livros, nós sabermos de vários assuntos, sermos pessoas cultas e não cuidarmos do nosso espírito. Precisamos cuidar do nosso espírito, precisamos colocar em prática aquilo que nós dispomos a fazer. Precisamos colocar em prática aquilo que nós lemos, que nós vemos no nosso dia a dia. Então vamos procurar cada vez mais estarmos conectados com a espiritualidade superior. Vamos colocar em prática isso no nosso dia a dia. No início pode ser difícil, mas com o tempo vamos conseguindo, sempre cultivando os bons pensamentos, porque é cultivando os bons pensamentos que vamos ter os espíritos de luz do nosso lado. Não vai ser cultivando os pensamentos negativos, pensando maldade, falando mal das pessoas, que vamos estar conectados. Não, não vamos mesmo. Se tivermos pensamentos negativos, se pensarmos só nas coisas ruins, isso só vai alimentar o nosso espírito de coisas ruins e, consequentemente, vamos atrair para nós, do nosso lado, os espíritos inferiores. E isso não é bom para nós, não é bom para nossa evolução, não é bom para nossa evolução moral, espiritual, não é bom para o nosso espírito, não é bom para o nosso corpo. Então, meus amigos, vamos tentar cada dia mais buscarmos essa conexão com a espiritualidade. E essa é a minha mensagem de hoje para vocês. Gostou deste vídeo? Curta, compartilhe e se inscreva nos canais da Comunhão Espírita de Brasília. Muito obrigada.